Bem-vindos a mais um vídeo do canal Informo. Hoje, vamos falar sobre tensões crescentes entre Rússia e Ucrânia, incluindo um ataque realizado por tropas ucranianas em território russo e as mudanças significativas na doutrina nuclear da Rússia. Além disso, vamos abordar como as recentes decisões de líderes ocidentais podem impactar o cenário global e as declarações que reacendem o temor de uma escalada nuclear. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo para ajudar a fortalecer nossa comunidade. Vamos juntos entender os desdobramentos deste cenário geopolítico complexo. Recentemente, forças ucranianas lideradas por Volodymyr Zelensky realizaram um ataque a aproximadamente 130 quilômetros da fronteira com a Rússia, na região de Bryansk. Foram utilizados 6 mísseis ataques, que atingiram alvos de infraestrutura militar russa. Este evento ocorreu apenas algumas horas após Vladimir Putin assinar um decreto que altera a doutrina nuclear da Rússia. A mudança permite a utilização de armas nucleares em retaliação a ataques que representem ameaças críticas à soberania ou à integridade territorial, mesmo que sejam realizados com armamentos convencionais. A assinatura deste decreto ocorre em um momento de intensificação das tensões geopolíticas, com um aumento considerável no número de trocas de acusações entre os países envolvidos no conflito. Esse ataque também é um marco na guerra, pois demonstra uma ampliação do escopo das operações ucranianas, que agora alcançam áreas dentro do território russo. Com isso, surge a possibilidade de retaliações mais severas, o que pode agravar ainda mais a situação já crítica na região. Observadores internacionais apontam que o uso desses mísseis sinaliza uma nova fase no conflito, desafiando diretamente as capacidades defensivas da Rússia e aumentando as incertezas sobre os próximos passos. Líderes como Dmitry Peskov e Dmitry Medvedev, além do parlamento russo, alertaram que um eventual uso de armas ocidentais pela Ucrânia poderia ser interpretado como o prenúncio de um conflito mundial de grandes proporções. Essas declarações reforçam as tensões em um cenário que já está bastante volátil. Medvedev chegou a declarar que a Rússia está pronta para tomar medidas extremas, caso perceba que seus interesses nacionais estão em risco. O parlamento russo, por sua vez, reiterou que o envio contínuo de armamentos para a Ucrânia por parte do Ocidente não deixará outra escolha senão uma escalada das hostilidades. Essas declarações são vistas como um sinal claro da postura intransigente do governo russo diante do que considera uma ameaça existencial. Além disso, especialistas apontam que essa retórica pode ser uma forma de justificar internamente ações mais agressivas no futuro próximo. A opinião pública russa, influenciada pela mídia estatal, também parece estar sendo preparada para um cenário de maior confronto, com narrativas que destacam uma suposta unidade nacional frente às ameaças externas. No contexto internacional, observamos que os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, representados respectivamente por Joe Biden, Emmanuel Macron e Keir Starmer, autorizaram o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Entre os armamentos destacados estão os ataques norte-americanos, capazes de alcançar 300 km, além dos Storm Shadow e Scalp de origem franco-britânica. Inicialmente, tais mísseis só poderiam ser usados em defesa de territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Contudo, essa limitação foi flexibilizada, permitindo ações ofensivas mais ousadas. Essa mudança estratégica é vista como um divisor de águas no conflito, ampliando as capacidades de ataque da Ucrânia contra posições estratégicas russas. Paralelamente, a decisão gerou debates intensos em fóruns internacionais, com alguns países alertando para os riscos de uma escalada incontrolável. Em resposta, autoridades ucranianas afirmaram que tais medidas são necessárias para equilibrar o poder de fogo em um conflito cada vez mais desigual. Essa abordagem, embora arriscada, é interpretada por muitos como uma tentativa desesperada de conter o avanço russo, especialmente em regiões onde a Ucrânia tem enfrentado dificuldades logísticas e operacionais. A justificativa para essa mudança estratégica inclui eventos recentes, como o ataque russo com drones e mísseis que devastaram a infraestrutura energética ucraniana, além da chegada de milhares de soldados norte-coreanos para reforçar as tropas russas na região de Kursk. Paralelamente, a proximidade do fim do mandato de Biden e a possibilidade de Donald Trump voltar ao poder também influenciam a política externa dos Estados Unidos, uma vez que a administração de Trump é vista como menos propensa a prolongar o apoio massivo à Ucrânia. Essa dinâmica política coloca a Ucrânia em uma situação de incerteza, forçando Zelensky a agir com mais rapidez enquanto o apoio ocidental ainda é forte. Além disso, a chegada de combatentes norte-coreanos levanta questionamentos sobre a internacionalização do conflito, com outros países começando a participar de maneira indireta. Essa movimentação indica um novo estágio na guerra,
onde alianças e interesses externos desempenham papéis cada vez mais decisivos, aumentando as complexidades do cenário geopolítico. Enquanto isso, na ONU, a Rússia argumenta que o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia é ineficaz para alterar significativamente o curso da guerra. Moscou afirma que as forças ucranianas, mesmo com esses recursos, enfrentam derrotas no campo de batalha e tentativas frustradas de capturar instalações estratégicas, como usinas nucleares. O discurso russo, no entanto, é visto por muitos como uma tentativa de minimizar o impacto das operações ucranianas, mesmo quando estas começam a atingir territórios antes considerados seguros. Paralelamente, especialistas afirmam que a Rússia pode estar subestimando os efeitos de longo prazo do apoio militar ocidental à Ucrânia, que inclui não apenas armamentos, mas também treinamento estratégico e suporte logístico. Além disso, essa narrativa russa encontra eco em setores céticos do Ocidente, que questionam a eficácia do apoio à Ucrânia e o custo político de prolongar o conflito. Outro ponto de atenção são as críticas de figuras políticas e empresariais no Ocidente. Personalidades como o empresário Elon Musk, frequentemente envolvido em discussões sobre política global, expressaram preocupações sobre os riscos de escalada no conflito. Musk, que já contribuiu com tecnologias para a comunicação ucraniana, agora argumenta que a continuidade desse apoio poderia trazer consequências imprevisíveis, ecoando as preocupações de setores republicanos nos Estados Unidos. Sua posição reflete um sentimento crescente entre alguns empresários e políticos ocidentais, que questionam a sustentabilidade de continuar apoiando a Ucrânia sem considerar alternativas diplomáticas. Ao mesmo tempo, as declarações de Musk levantam debates sobre o papel de líderes corporativos em questões políticas globais. Em contraste, outros analistas destacam que o envolvimento de figuras influentes como Musk pode ajudar a manter o tema em pauta, pressionando governos a encontrar soluções mais viáveis. Em meio a essas movimentações, a assinatura do novo decreto nuclear russo intensifica as incertezas. A Rússia, que detém o maior arsenal nuclear do mundo, agora considera como justificativa para uma resposta nuclear não apenas ataques de potências nucleares, mas também de países não nucleares que ameacem sua soberania. O decreto, segundo analistas, marca uma nova fase na estratégia militar russa, ampliando significativamente as condições em que armas nucleares poderiam ser utilizadas. Para a comunidade internacional, isso representa um alerta grave sobre os rumos do conflito, que agora inclui a possibilidade de uma catástrofe nuclear caso certas linhas sejam cruzadas. Com isso, o debate sobre a dissuasão nuclear volta ao centro das discussões internacionais, revelando uma preocupante falta de consenso sobre os limites éticos e práticos desse tipo de armamento.